Passava então à Associação Habita. É a Rita Silva que vai falar, não é? Pronto, tá. Bom dia a todos. Queríamos, em primeiro lugar, saudar esta iniciativa de finalmente se discutir uma lei de bases na habitação, não é? Achamos que é muito importante e gostaríamos de ver aprovada e de ver esta lei aprovada com uma redação que realmente garanta e defenda o direito à habitação para todos, não é? É isso que está na Constituição, é isso que nós esperamos. Vivemos atualmente uma crise na habitação. Há uma grande crise na habitação para muitas famílias e, se continuarmos o caminho que se tem vindo a trilhar, esta crise vai-se continuar a agravar e isso tem consequências em termos de desigualdade e de segregação social, que terá custos sociais, económicos e políticos que podem ser muito graves no futuro, se continuarmos a trilhar o caminho que neste momento existe. Nós acompanhamos muitas das coisas que foram ditas pelas anteriores organizações que falaram. Entendemos que realmente a causa deste problema é, sobretudo, uma progressiva transformação da habitação num instrumento financeiro, num bem de investimento e que ela tem vindo a perder a sua função social, que é a função de habitar. É o lugar onde vivemos e, por isso, o Estado tem realmente que intervir através de vários mecanismos, onde a regulação é muito importante. Mas uma regulação que, ou seja, há muitas formas de encarar o que é a regulação e nós precisamos de regulação da especulação, de regulação de preços, como se faz em muitas outras cidades, inclusivamente em Nova Iorque, em Berlim, etc. Também não acompanhamos a ideia de que o aumento massivo na construção e na oferta de habitação pelo mercado, que isso venha resolver o problema, porque já vimos... Nós, na verdade, temos bastante habitação no nosso país, não somos propriamente um país que tem um déficit de habitação, e vimos como o aumento da construção ao longo das últimas décadas, até antes da crise, que isso nunca fez baixar os preços. Por isso, não é esse o argumento que vai garantir uma maior acessibilidade na habitação às pessoas. E por isso, pronto, isto são alguns... acho que é importante primeiro ver um bocadinho onde é que estão as causas e quais são, assim, onde é que o debate anda, para podermos depois continuar esta discussão. Bem, a nossa expectativa é que a lei de bases venha a tornar concreto o que são as responsabilidades do Estado relativamente ao direito à habitação. Aquilo que está realmente escrito no artigo 65, que conhecem, mas eu acho que vale sempre a pena referir, é que todos têm direito para si e para a sua família a uma habitação de dimensão adequada, em condições de higiene e conforto e que preserve a intimidade pessoal e a privacidade familiar. Há mais de 40 anos que a Constituição da República Portuguesa afirma que a habitação é um direito. E, na verdade, este direito tem vindo a ser considerado, de alguma forma, programático, de acordo com as condições do Estado. O que nós vemos é que, ao fim de 40 anos, ele já não pode ser programático, ele tem que ser efetivo. E o que nos preocupa é que, ao fim de 40 anos, vemos que há uma degradação daquilo que é o direito à habitação. E, por isso, isto realmente, esperamos que esta lei possa inverter o curso dos acontecimentos. E uma habitação adequada, o que diz relativamente à habitação adequada, e há vários pareceres sobre isso, é que é a dimensão adequada, é a função da habitação familiar, são as condições de higiene e conforto, é a preservação da privacidade familiar, é a preservação da intimidade pessoal. Portugal assinou também um protocolo internacional para os direitos económicos, sociais e culturais, que reconhece no seu artigo 11 que o direito a todos uma habitação adequada. Por isso, não podemos deixar de dizer que a falta de habitação é uma violação flagrante dos direitos à habitação adequada, mas também à não discriminação. É uma violação dos direitos à vida, à segurança da pessoa, à saúde, à proteção do lar e da família e à liberdade contra os tratamentos cruéis e desumanos. Por isso achamos que é tão importante, e desculpem-me esta introdução, mas dizer que realmente a habitação tem que ser um direito efetivo, e é isso que nos preocupa.
é que, apesar da legislação que vamos vendo, a nossa pergunta é, de acordo com os vários projetos de lei que aqui estão, uma pessoa que hoje se veja sem acesso à habitação e numa situação sem habitação, até que ponto é que ela verá, através da lei de bases, garantido o seu acesso a este direito fundamental que também é o direito à vida. Pronto. Gostava de dizer algumas coisas agora mais concretas sobre os vários projetos que estão a ser discutidos. Alguns comentários que gostaríamos e algumas propostas que temos. Em primeiro lugar, preocupa-nos um bocadinho esta tendência da transferência para as autarquias de uma enorme responsabilidade naquilo que são a resolução dos problemas de habitação. Parece-nos que as autarquias por si só não têm a capacidade para resolver os problemas todos, inclusivamente não têm nem os recursos financeiros suficientes, nem as próprias competências ao nível, por exemplo, da regulação do mercado e etc., que permitiriam que pudessem responder ao problema de uma forma efetiva. Por isso, preocupa-nos que esteja a ser, ao nível da política em geral da habitação, está a ser demasiadamente transferido para as autarquias. Achamos que isto tem que ser uma responsabilidade partilhada entre o Estado Central e as autarquias e depois, associado a isto, os mecanismos de financiamento, não é? Que assentam muito nos esquemas financeiros, que mais uma vez vêm colocar uma enorme dependência sobre os mercados financeiros e nós precisamos é de ter também orçamento de Estado para isto. Gostávamos muito de ter aqui uma pequena alteração que achamos muito importante no artigo que se refere ao acompanhamento no despejo. Vimos propor que se substitua alternativas de alojamento, em situação de despejo, por habitação adequada. Isto porquê? Porque desta forma se vem cumprir as orientações internacionais mais recentes, nomeadamente um parecer da Relatora Especial das Nações Unidas para a Habitação, que diz relativamente aos despejos que deve de ser, que recomenda a proibição de despejos levando à falta de habitação. A proibição deve ser imediata, absoluta e não está sujeita aos recursos disponíveis do Estado. Depois diz também que o despejo nunca deve prosseguir sem uma consulta completa às pessoas afetadas, a exploração de todas as alternativas e, quando necessário, medidas para assegurar a disponibilidade de habitação alternativa adequada. Eu depois posso fazer chegar estes pareceres que estão escritos. Inclusivamente, no seguimento disto, há um veredicto condenatório do Comitê dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais das Nações Unidas, que condenou a Espanha relativamente a um despejo que fez de uma família que estava no arrendamento privado e que a família foi despejada e foi colocada num albergue coletivo. E o Comitê 10 que condenou a Espanha relativamente a isto. Por isso, aquilo que vimos pedir é, de acordo com as orientações internacionais mais recentes, que perante um despejo forçado de pessoas sem condições de habitação, que tenham direito a uma habitação adequada. Depois, gostaríamos de dizer que alguns elementos nos vários projetos, nós gostávamos muito que estas leis se polinizassem umas às outras, não é? E achamos que há aqui algumas propostas interessantes, por exemplo, a dação em pagamento, não é? Ou seja, sabemos que uma família que deixa de conseguir pagar o crédito bancário da sua casa própria, estou a falar da casa de morada de família, não é? Se deixa de conseguir pagar a sua casa ao banco e entrega a casa, nós, se tentarmos imaginar como é que uma família que já não consegue pagar um crédito bancário entrega a casa e ao mesmo tempo vai continuar a manter uma dívida, como é que aquela família se levantará? Ela não se consegue levantar, porque não consegue reconstruir a sua vida. Achamos também que a entrega da casa ao banco é suficiente de forma, e também, quer dizer, o banco tem que assumir as suas próprias responsabilidades naquilo que foi o crédito que fez. Até porque isto pode ajudar até que os bancos, neste momento, não voltem àquela loucura do crédito, como já está a acontecer e como o Banco de Portugal já veio dizer, não é? Isto acontece nos Estados Unidos.
gostava de dizer que isto não é uma coisa impossível, porque, por exemplo, nos Estados Unidos, a família, quando entrega uma casa ao banco, a sua dívida é extinta. Achamos muito importante que seja reconhecida a função social da habitação e, por isso, a propriedade que não esteja a cumprir a sua função social e que esteja vazia e abandonada, achamos muito importante que deve de ser... Um minuto. Que os mecanismos de tomada de posse administrativa que achamos que são importantes, requisição e despropriação, devem de ser equacionados e organizados. Às vezes também nos preocupa um bocadinho alguma ambiguidade dos conceitos e dos processos que, por aquilo que vimos escrito na lei, em determinadas alturas nos parecem um bocadinho ambíguos e não sabemos até que forma, de que forma é que as coisas realmente podem acontecer e o que é que aquilo significa concretamente. Achamos muito importante, assim, Portugal, e já foi dito e todos concordamos que temos uma percentagem de habitação pública muito baixa e é preciso criar várias formas de recuperar a habitação para o setor público ou de gestão coletiva. E por isso é preciso recorrer à construção, mas é preciso também recorrer a outras formas de direito de preferência, expropriação, requisição, de forma a aumentar aquilo que são aquilo que é o setor público. Podia depois, se calhar, concluir... Eu depois posso acrescentar, Exato. Eu tenho aqui mais algumas medidas, depois posso fazer chegar também por escrito aos vários grupos. Agradecemos, aliás... Agora, só queria dizer que acho que é muito importante que o reconhecimento destas questões e que não seja considerado como algo radical. Eu acho que é muito radical, neste momento, a tendência que existe para a proteção do mercado e do investimento financeiro em detrimento daquilo que é a vida das pessoas. Muito obrigado. E por isso vimos apelar a que realmente esteja em primeiro lugar o direito à vida e o direito das pessoas. Obrigado. Passava então